não fala do Luke, mas ele tá nervoso, ele tá com desvio nos olhos. Então, QuickTime, você é tão ridículo, cara. Eu quando era adolescente, eu estudei no Albert Einstein. Naquela época o teto salarial era 6, 7 mil, hoje tá 55 pau, minha profissão. Eu fiz urna eletrônica, eu fiz som, eu fiz urna eletrônica, eu fiz som pra show, pra estúdio. O que mais? Eu sabia fazer computador, eu sabia fazer o computador, ficar assim, tô calculando, no cálculo tal, no evento tal, eu vou fazer a junção de PNP, fazer com a forma de Bhaskara a quantidade de corrente que vai correr dentro do transistor, mas eu sei que os sinais iguais se repelem, então eu tenho que determinar o efeito para determinar a resistência do material tal. Eu era assim, eu vivia em múltiplas dimensões ao mesmo tempo, eu era totalmente louco quando era adolescente, hoje eu sou normal, né? Então, cara, um jogo de videogame, ele foi feito para atrair um público, né? Ele te oferece um negócio ali, e geralmente jogos de videogame são resultados de conquistas dos programadores. E aí eles criam as possibilidades dessa conquista, né? Para os jovens se divertirem. Ou seja, o jogo de videogame é para trazer uma experiência. Então quem viveu aquela experiência, quer relembrar aquela experiência, quer viver aquela experiência, quer saber como que foi aquela experiência, né? Então quem comenta sobre videogames é um relator, ele faz um relato, né? E aí ele pode pegar a experiência de alguém, ou ele pode viver aquela experiência, ou ele pode relembrar aquela experiência, né? E fazer conciliações do tempo presente com o tempo passado. Eu estava assistindo Blade Runner, né? Basicamente traz essa verdade aqui. Aí voltando aqui, a urna eletrônica era o quê? Existiam várias imagens, né? Cada imagem representava a tela inicial, o político X e tal. Aí você digitava o número lá, né? Você dava um comando, que ele ali ia para o processador ia na memória, ele pegava aquela memória lá, jogava no processador, do processador ele convertia em imagem multifrequencial, né? Então, tudo aquilo ali eram eventualidades e ocasiões baseadas em parâmetros, em propósitos que foram estabelecidos para conseguir atender o público, né? E aí a urna eletrônica mais ou menos é uma piada. A maioria da população brasileira é analfabeta, eu só conheço analfabeto, né? E aí, para provar que a população não é analfabeta, ensina ela a mexer na urna eletrônica para entrar na era digital, virtual, tal. É uma charlatanice gigantesca, né? A urna eletrônica, né? Em relação ao voto. Então, cara, não adianta você ficar querendo xingar um youtuber aí, só porque ele fala de videogame, ou que ele montou um videogame, ele colocou jogos, tal, não sei o que, né? Se na verdade aqui você tá querendo dar uma de fodão no teu canal, cara, dar uma de fodão no teu conteúdo. Eu me sinto muito triste. Sobre o Nintendo Labo aqui que você falou, tal, ele é muito caro, velho. É muito caro. Esse é o grande problema que todo mundo reclamou. Aí você tá falando que todo mundo é inútil, cara. Então quem é você para falar sobre videogame? Né? Você tem alguma, alguma especialização sobre isso? Eu vou te fazer a última pergunta para você aqui. Chama o Fukushima aqui para abrir um canal no YouTube aqui e para ele ficar falando de videogame. Talvez pelo nome dele ele vai conseguir bastante inscrito, mas as pessoas não vão aguentar ele porque ele é chato. Se você não se comunicar com a linguagem do povo, cara, não adianta nada. Não é tão simples assim a questão, é uma coisa muito mais complicada. E pra mim aqui, você, cara, você é especialista o que, QuickTime? Né? Em arte gráfica, né? Então conversa com a minha mãe, que era uma das melhores motelistas do Brasil, né? Mas eu sou de tecido, pano e malha. Mas você sabe todo o conceito da moda, né? Eu vou trabalhar com madeira, não. Né? Não, mas ele é desenhista gráfico. Mas gráfico, ele trabalha com cartolina, então? Não, a gráfica aqui de computador, né? Ele é igual o tio Pedro homossexual da Globo. Que era como que ele era mesmo? Ele era designer. Ele era designer. Ele não fez faculdade? Não, ele fez engenharia. Não, ele não fez engenharia. Quem fez engenharia é o Paulo. Ele fez estilista, alguma coisa assim, é viadagem. Ele nunca fez isso. Porque eu me lembro que você me contava que ele era estilista. Os dois são. Dois.
na mesma escola. É, E o Pedro é mais novo que o Paulo e passou na frente do Paulo. é. Então, ClickTime, vai fazer desenho, cara?